Estamos presenciando o maior golpe da história da tecnologia. Os tokens de IA deveriam estar mais baratos com os avanços e a eficiência, mas em março de 2026 a OpenAI está perdendo cerca de $1,22 para cada dólar de receita que gera. O capital de risco está mantendo os preços artificialmente baixos enquanto as empresas ficam dependentes da API. O desfecho é brutal. Ou as startups de IA quebram, ou você quebra. Registros internos vazados para a imprensa no início de 2026 indicam que a OpenAI enfrenta problemas, gastando bem mais do que arrecada. A queima de caixa de 2026 fica entre 17 bilhões e 25 bilhões de dólares em dinheiro. Enquanto isso, a receita varia entre 13 e 20 bilhões, mas a OpenAI perde dinheiro a cada dólar ganho. As perdas não são caso isolado. De acordo com as próprias projeções da empresa, elas vão somar cerca de 115 bilhões de dólares até 2029. O lucro só é esperado perto de 2030. Não é possível perder dinheiro em cada venda indefinidamente. Em algum momento, será preciso mudar, aumentar preços, cortar custos ou fechar o negócio. Isso vale também para além da OpenAI. A Y Combinator é a aceleradora de startups que ajudou a lançar empresas como Airbnb, Stripe e Dropbox. Segundo a maioria das estimativas, cerca de 58 a 67% do turma de inverno de 2024 eram startups de IA. A maioria não possui o modelo que está vendendo. O negócio deles depende da tecnologia de terceiros, sendo chamados de wrappers no setor. Seus custos são determinados pelos donos do modelo. O negócio deles depende de preços baixos, mas as empresas que os definem já têm prejuízo, indicando que esses preços podem não ser sustentáveis. Para milhares de startups de IA, isso é um problema. Meses ou até anos de trabalho podem sumir em um ciclo de cobrança, não por piora do produto, mas por um fornecedor alterar um número na fatura. Grande parte da indústria de IA depende de poucos fornecedores de modelos. Se um deles aumenta os preços, todo o setor sente rapidamente em poucas semanas. O boom da IA se baseou em uma aposta. Perder dinheiro agora para dominar o mercado depois, acreditando que a escala resolveria a economia. Mas e se não der certo? Esse modelo, chamado de produto isca, não é novo. Você vende abaixo do custo para atrair clientes e se tornar indispensável, fazendo com que dependam do seu produto. Os lucros vêm depois. Por um período em 2023 e 2024, os tokens de IA eram vendidos por centavos, muito abaixo do custo de produção. Para um desenvolvedor, a escolha era óbvia, nada se igualava em preço ou potência. Por isso, o mundo adotou esses modelos que viraram padrão, como eletricidade ou armazenamento em nuvem. Porém, alugar inteligência é diferente. Sua companhia de energia não pode ler seu medidor, conhecer seus hábitos e revendê-los a você. Já um provedor de IA por trás do seu produto pode fazer exatamente isso. Quando empresas ficaram dependentes, os termos endureceram. Uma empresa pode passar meses ajustando um modelo com dados privados. Esse modelo ajustado não pode simplesmente ser empacotado e levado para outro lugar. Os prompts e os dados ficam todos em servidores que ela não possui. Sair significa destruir tudo isso. Os contratos de IA viraram contratos em que o cliente fica refém. Ficar custa uma fortuna, sair custa ainda mais. O fornecedor pode reescrever os termos praticamente quando quiser. Quando a OpenAI aposenta um modelo, empresas dependentes precisam se adaptar. O código que funcionava ontem deve ser reescrito amanhã. Produtos inteiros podem se ver correndo contra um prazo de descontinuação que nunca escolheram. Enquanto as startups assumem esse risco, os gigantes da IA também estão assumindo riscos próprios. No fim de 2025, a OpenAI comprometeu cerca de 250 bilhões de dólares na infraestrutura de nuvem da Microsoft e firmou outro grande acordo com a Amazon, somando dezenas de bilhões adicionais. Essa não é uma empresa gastando dinheiro porque encontrou um modelo de negócios lucrativo. Ela está gastando dinheiro porque precisa de mais capacidade de computação para manter a corrida da IA em andamento. Em abril de 2026, a Microsoft e a OpenAI reescreveram sua parceria, e os novos termos deram liberdade à OpenAI. A licença da Microsoft não é mais exclusiva, permitindo uso em qualquer nuvem. Ela também está desenvolvendo um chip próprio com a Broadcom. De repente, a OpenAI ganhou mais espaço para agir e, com isso, controle da camada da qual tudo agora depende. Já vimos versões disso antes. Aplicativos de transporte mantiveram as tarifas abaixo do custo até os subsídios acabarem e os preços subirem. O streaming fez a mesma coisa com o conteúdo. Com a IA, evitar isso é ainda mais difícil. Se uma corrida fica cara, você troca de app. Se a assinatura muda, você cancela.
Mas se seu produto depende de um modelo, não troca, reconstrói. Muitas empresas não conseguem se reconstruir rápido porque não só construíram sobre o sistema, mas se integraram a ele. Sistemas de IA em grande escala usam infraestrutura física com limites rígidos de energia. Um cluster de treinamento com cerca de 20 mil GPUs NVIDIA H100 consome cerca de 20 megawatts sem parar. Um cluster menor, com 10 mil chips, consome algo entre 10 e 15 megawatts. Para comparar, isso abastece 15 mil casas americanas comuns simultaneamente, dia e noite, e representa apenas um cluster. Grandes empresas mantêm várias versões desses clusters. Cada resposta desses sistemas puxa a energia da rede elétrica. Isso também desgasta chips que custam dezenas de milhares de dólares cada e ficam obsoletos em poucos meses. 20 mil desses chips podem ultrapassar $500 milhão só em hardware. Assim que ligados, eles já perdem valor. Engenheiros tentaram reduzir custos e por um tempo funcionou. Mas não há como escrever um código que desafie as leis da física. Energia custa dinheiro. Um chip se desgasta com o tempo, independentemente da inteligência do software. Os números mostram essa realidade. Esses clusters devem operar quase sempre, pois chips ociosos geram prejuízo. Empresas de tecnologia enfrentam contas de energia crescentes. Eles desvalorizam o hardware rápido porque o novo chip torna a geração atual obsoleta. Comparando com o que os provedores cobram, o valor não chega perto. Nunca foi esse o objetivo. O preço baixo era só isca. Essas empresas não perdem dinheiro por acidente, mas de propósito. O dinheiro dos investidores cobre a diferença entre custos e preço, que só aumenta. O preço baixo é ilusório. O dinheiro pode baixar o preço abaixo do custo, mas a conta de energia permanece igual. Quando o dinheiro dos investidores acaba, só resta uma opção: o preço cobrado do cliente que não pode sair. É por isso que as empresas de IA tentam quase tudo, menos cobrar o que realmente custa. As alternativas ganham um tempo, mas distorcem o mercado. Quando uma empresa de IA desenvolve e vende seu próprio modelo diretamente aos clientes, os efeitos surgem rapidamente. O exemplo mais claro é a empresa Jasper. Ela desenvolveu uma ferramenta de escrita com IA usando modelos da OpenAI, que foi um negócio de sucesso por um tempo. A receita ultrapassou 120 milhões de dólares, os investidores avaliaram a empresa em $1,5 bilhão e mais de 100 mil clientes se inscreveram. O ChatGPT chegou quase de graça, fazendo o mesmo trabalho por uma fração do preço. O crescimento da Jasper rapidamente se inverteu. Em 2025, sua receita caiu para cerca de 88 milhões de dólares. A empresa sobreviveu apostando no marketing corporativo e encontrando uma base mais sólida. É um pouco como um prédio cheio de chefs. Cada um aluga uma pequena cozinha no andar de cima e cozinha para seus clientes. E então, numa manhã, o proprietário abre seu próprio restaurante no saguão. São os mesmos pratos, distribuídos de graça e feitos com as receitas que ele aprendeu observando seus inquilinos. Se sua única vantagem é acessar o modelo de outra pessoa, você não tem vantagem real, principalmente quando o dono passa a competir. Esse movimento é chamado de Sherlocking. Isso é resultado do antigo hábito da Apple de incorporar os melhores recursos de outros apps ao seu software. O provedor observa o uso das ferramentas baseadas nele, identifica os mais valiosos e os incorpora. O criador original logo é prejudicado e deixa o mercado. Startups passam anos aprimorando prompts e fluxos, mas logo vem seu trabalho copiado gratuitamente na plataforma. Sua vantagem some, seu poder de precificação também, e seus maiores contratos deixam de ser essenciais e viram só uma possibilidade. Por isso, depender de um só fornecedor virou grande preocupação nas empresas. Antes parecia uma escolha inteligente e rápida, mas depois do caso da Jasper, parece mais uma arma carregada deixada sobre a mesa. Mas devorar seus próprios clientes ainda não fecha as contas. Tudo o que você ganha é um grupo menor de rivais. Os fornecedores buscam outra estratégia que não impacta as grandes empresas e envolve ajustes no próprio produto. Os preços dos tokens caem, enquanto comunicados à imprensa chamam isso de progresso. Porém, por trás desses anúncios, algo pode afetar o produto pelo qual você realmente paga. Um modelo grande, inteligente e caro pode ser diluído em um menor e mais barato. Reduzir um modelo pode ser uma solução de engenharia legítima e útil. Feito só para proteger o lucro, isso vira uma troca. Mesmo com o mesmo rótulo, o produto é mais fraco. A nova versão é feita para ser só boa o bastante para evitar cancelamentos, mas barata o bastante para gerar uma enorme economia ao longo de bilhões de prompts. A queda raramente é perceptível. O modelo esquece um pouco antes, raciocina menos profundamente e disfarça palpites como criatividade. Com o preço caindo,
As pessoas veem isso como vitória. Modelos de ponta continuam crescendo, e reduzi-los para sistemas altamente capazes exige grandes avanços. Porém, a tendência de modelos menores e mais baratos aponta o oposto. Isso sugere que os números nunca realmente fecharam. O único ganho real aqui é tempo. Os contratos que mantêm o cliente refém, o Sherlocking, a redução dos modelos, nada disso é um plano real para resolver o problema, porque a questão está em outro lugar. O software deveria ser o negócio perfeito. Você constrói uma vez, vende 1 milhão de vezes e cada cópia extra custa quase nada. Essa promessa sustentou 20 anos de avaliações altas e foi usada em toda a apresentação sobre IA como próxima revolução em software. O silício destruiu tudo isso. Devido aos custos com IA, a margem da OpenAI ficou em torno de 33%. Um negócio de software saudável opera entre 70% e 80%. Então, a OpenAI ficou desesperada. Ela começou a vender anúncios dentro do ChatGPT. O projeto piloto foi lançado em fevereiro de 2026. Em 6 semanas, já caminhava para faturar 100 milhões de dólares por ano com mais de 600 anunciantes. Sam Altman repetiu por anos que anúncios eram o último recurso. Agora, a empresa de IA mais famosa do mundo está vendendo a sua atenção. A empresa rival, Anthropic, zombou da decisão, mas zombaria não paga uma conta de 25 bilhões de dólares. Analistas do HSBC estimaram que a OpenAI vai precisar de 207 bilhões de dólares em novos investimentos até 2030 para cobrir os custos de data centers e computação. Sam Altman, por sua vez, prometeu 100 bilhões de dólares em receita até 2027. A diferença entre esses números só aumenta. O que entra e o que sai estão seguindo trajetórias muito diferentes. No fim de 2025, Altman afirmou que a OpenAI fechou cerca de 1,4 trilhão de dólares em acordos de computação em 8 anos e faturou cerca de 13 bilhões naquele ano. Um investidor questionou os números em um podcast, levando Altman a oferecer a compra de suas ações. Poucos meses depois, no início de 2026, o plano mudou novamente. A OpenAI afirmou aos investidores que a meta real era de cerca de 600 bilhões de dólares. Até a dimensão da ambição precisou ser revista. Quando um plano é reduzido em mais da metade, deixa de ser estratégia e passa a parecer limitação. A paciência está se esgotando. Termos de financiamento atuais exigem caminho claro para a lucratividade, diferente da era do acesso barato. O prazo está mais curto. Com o IPO próximo, a OpenAI não pode mais ter prejuízos. Investidores da bolsa querem lucro, não promessas. Nenhum dos dois está agindo para salvar o modelo de negócios atual. Nenhum código elimina a necessidade de operar grandes clusters que precisam ser trocados antes de se pagarem. O setor esperava que as margens de software superassem os custos de infraestrutura, mas isso ainda não ocorreu, gerando uma restrição simples. Mantenha preços baixos e queime dinheiro mais rápido do que o dinheiro volta, ou aumente-os e perca os usuários que deram valor ao sistema. Todo caminho leva ao mesmo resultado. Só resta saber quantos jogadores ainda estarão no jogo quando isso ocorrer. Com o reajuste de preços, só sobreviverão as empresas que controlam seus próprios modelos. Já existe alternativa. Modelos abertos podem ser baixados e executados em hardware controlado pelos usuários. O Llama da Meta é gratuito. A DeepSeek mostrou que modelos capazes podem ser treinados a uma fração do custo esperado. Eles são bons o suficiente para tocar um negócio de verdade. Equipes inteiras já os executam em seus próprios servidores, sem chave de terceiros e sem fatura surpresa. A contrapartida é simples. Os clientes ficam responsáveis por rodar o software e manter o hardware, mas deixam de ser reféns. Em larga escala, isso pode sair bem mais barato que alugar modelos e infraestrutura. Mas há uma vantagem ainda maior. Os clientes têm controle. Eles são donos dos seus dados. Eles decidem quando o modelo muda. A grande exclusão já começou. As menores empresas que dependem de modelos de terceiros fecharão logo após a primeira mudança real de preço. Empresas médias buscarão ferramentas e engenheiros que deveriam ter contratado antes. No topo, só os maiores rodarão modelos sérios por conta própria. Para todos, não é mais sobre economizar, mas sobreviver. Depender de um só fornecedor para sua principal renda é muito arriscado. Uma decisão tomada por outra empresa pode cortar seu acesso por completo. As empresas que estão se movendo mais rápido já estão montando seus próprios clusters e ajustando modelos abertos com seus dados privados. Elas estão trazendo seus trabalhos mais sensíveis de volta para dentro de casa. Ser dono permite prever custos, enquanto alugar pode gerar aumentos inesperados. Ao possuir, você planeja despesas por anos.
Para a maioria das empresas, isso vale mais que qualquer desconto. E em poucos anos, a divisão ficará evidente. De um lado, as empresas que viram os tokens baratos como presente permanente. Elas construíram toda a sua estrutura de custos em cima disso. Elas são os inquilinos e vão aprender que o contrato de aluguel nunca foi realmente delas. Do outro lado, estão as empresas que trataram os anos baratos como uma janela de oportunidade. Elas usaram isso para começar e descobrir o que funcionava. Conseguiram enxergar a rota de fuga. A diferença entre os dois grupos não é dinheiro ou talento, é o timing. Um lado viu os preços caindo e assumiu que isso duraria. O outro viu que aquilo tinha prazo de validade. Ou você controla o hardware do seu negócio, ou deixa outra empresa definir o preço e te espremer. Esperar também tem custo. Quanto mais tempo os clientes ficam, mais dura será a queda no fim. O momento mais barato já passou. O próximo momento mais barato é agora. Os tokens nunca ficaram mais baratos porque a tecnologia se libertou. Eles eram baratos porque outra pessoa estava pagando a conta. E essa conta chegou.